via Facebook, via Instagram. Já está gravando, não, né? Vou botar assistindo para 2 anos assim, ficaria legal. Boa noite, queridos. Para nós é um privilégio mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, louvando, e você que está assistindo essa live em casa, com a sua família, louvando e adorando o Senhor. Nós sabemos que nosso Deus, Ele é um Deus que nos ouve a qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer horário. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, exaltar o seu nome, e essa noite nós iremos louvar. Eu gostaria que você reunisse a sua família aí. Digo que já começou a nossa live. Chama aí a seu pai, sua mãe, os seus filhos, seus irmãos. Convida outra pessoa aí para assistir aí a nossa live. Compartilhe o nosso link para que nós possamos adorar juntos a Deus, cultuando ao Senhor. Nós gostaríamos de cantar uma música onde diz: tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, porque o nosso Deus, Ele está presente em todos os lugares, e assim nós queremos louvá-lo e exaltá-lo. Amém? Cante conosco. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Revelada em nós, expressando o seu amor incomparável. Senhor, tu és. E as nuvens são o pó dos seus pés, incomparável.
Você vai levantar aqui, chamar todo mundo, tá? Chama todo mundo da tua casa, da tua sala, se levanta. Vamos cantar e louvar ao Senhor. Nós estaremos agradecendo ao Senhor, cantando: que darei, Senhor, por todos os benefícios para comigo. Eu gostaria que você ficasse em pé, aí onde você está, e louvasse ao Senhor. Bom? Vamos lá? Quando a mulher samaritana ali pergunta para Jesus: Senhor, qual o local certo para adorar o Senhor Jesus? E Jesus ali responde lindamente que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E é isso que nós estaremos cantando agora, nesse momento, em espírito e em verdade.
Adore em verdade. Te adoramos, em espírito, em verdade. Te Então, querido, nós vamos agora para o nosso momento da mensagem
mensagem. Eu queria falar hoje à noite sobre uma palavra bastante conhecida, muito conhecida, e na qual ela nos traz uma grande lição no momento que nós estamos vivendo. E esse momento em que estamos passando realmente é um momento difícil, mas nós não devemos nos esquecer de que é um momento que Deus permitiu, que Deus em sua soberania Ele nos permitiu passar. Então que nós possamos agir com perseverança, agir com fé, agir com temor em Deus, que nós devemos confiar. E essa noite eu gostaria de ler a palavra do Senhor em Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 32. Gostaria que você aí na sua casa pegasse a sua Bíblia, tá, para acompanhar conosco. Lucas 15, de 11 a 32. Diz o seguinte: continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que lhe cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então Caim em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália aos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Queridos, eu gostaria essa noite de meditar na palavra de Deus, nessa parábola na qual Jesus, ele fala ali, enquanto fariseus e escribas murmuravam a ele, e Jesus ali, ele começa a falar da sua misericórdia, da sua bondade, contando essa parábola de um homem que tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, ele, imagino eu aqui, que ele cuidava muito bem, porque o seu zelo e de tudo aquilo que Deus conta, de como o pai o recebe no final, eu percebo ali um cuidado, um amor daquele pai, e que de fato Jesus queria mostrar ali naquela parábola. E esses 2 filhos, eles estavam ali na casa do pai, e quando de repente o mais moço, do versículo 12 diz: dai-me a parte que me cabe. Nós vemos aqui neste rapaz uma insatisfação. Insatisfação esta de que ali na casa do seu pai não estava confortável, ali na casa do seu pai não estava tudo bem para ele, e ele fica insatisfeito e faz esse pedido: dai-me a parte que me cabe. Ele ali se rebela contra o seu pai e ele quer ali sair daquela casa. Mas veja bem a situação daquele filho, que depois ele revela que a casa do seu pai era um ótimo local. A casa do seu pai era um local muito bom de se viver. E quando ele pede ao seu pai, certamente o seu coração lhe entristeceu por demais. O pai fica muito triste. Que coisa triste, um filho pedir ao pai para sair de casa e pedir antecipadamente os bens. Que cara, nós sabemos que os bens, a herança, ela só é repartida após a morte do pai. E esse sentimento do filho é como se fosse um desejo de que o pai morresse e de que aquilo que fosse ficar para ele futuramente, para que ele recebesse logo.
Ele não era o filho mais velho. Pelo costume aqui do povo judaico, o mais velho ele tinha porção dobrada. Então isso seria como uma herança dividida por 3, né? Ele receberia 1/3 da sua herança. E foi isso ali que seu pai lhe deu. E o seu pai entrega, e ele ali ainda passou alguns dias em sua casa, mas a palavra de Deus no versículo 13 diz que depois de alguns dias ele sai ali e ele vai curtir a vida, vai viver, a palavra de Deus diz dissolutamente, vai viver de maneira sem limites, com excesso, com exagero, com degradação, gastando aquilo que ele havia recebido do seu pai. Meu querido irmão, nós recebemos tantas coisas maravilhosas do nosso Pai, tudo aquilo que Ele tem criado para nós, tudo aquilo que Ele tem proposto em nossa vida, todas as bênçãos, todo o seu cuidado, todo o seu amor, a sua infinita misericórdia. Muitas vezes nós recebemos isso, tudo isso, e Satanás nos dá um sentimento de insatisfação com aquilo que nós recebemos. Então aí nós começamos a reclamar das situações, começamos a dizer que não está bom, começamos a dizer que aquilo que estamos vivendo é algo ruim, é algo que um filho de Deus não poderia passar. Às vezes reclamamos de coisas que muitas vezes nós passamos, mas nós sabemos aqui que esse filho rebelado, ele sai da sua casa para curtir ali a sua vida, ele vai para usufruir dos prazeres da vida. É muitas vezes isso que o nosso coração está cheio de querer usufruir as coisas do mundo, querer usufruir as coisas que Satanás tem oferecido ao mundo, as paixões do mundo, as coisas que nos atraem no mundo. Isso nós devemos dizer não. E quando a palavra de Deus fala aqui que ele sai e ele vai para uma terra distante, é muitas vezes a forma que o mundo age. Vai para algum lugar distante, longe de Deus, vai para caminhos que são tortuosos, caminhos que não são de Deus, caminhos longe da presença do Senhor. E a palavra de Deus no versículo 14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E nós vemos hoje o mundo em uma crise de saúde, que está se tornando também uma crise econômica. Os comércios começam a fechar, não tem entrada no caixa dos comércios, os comércios começam a não ter mais dinheiro, as suas reservas estão acabando. Aquelas pessoas que às vezes trabalham por autonomia, elas já não têm mais recurso. E quando as pessoas elas começam a sentir esse quadro, a sentir esse cenário, muitas vezes a tendência é reclamar de Deus, é reclamar das coisas que Deus tem oferecido para nós. Às vezes Deus está a todo momento nos abençoando, nos ajudando, provendo ali o nosso sustento, provendo ali a nossa segurança, e nós estamos ingratos. Nós estamos com uma cara ruim, nós estamos murmurando contra o Senhor: Senhor, porque Tu permitiste isso acontecer? Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é grande, e conforme Mateus 7 nos diz, né, Jesus contando ali, disse: olha, vocês que são pais, qual filho que vai pedir um peixe e ele vai dar uma cobra? Qual filho que pede para o pai ali um pão e ele vai dar algo, uma pedra, algo que não é precioso? Quanto mais o nosso Pai está no céu, Ele estará nos assistindo, Ele estará nos provendo em todas as dificuldades. E esse momento é um momento para que nós possamos de fato ter fé em Deus, ter segurança naquilo que Ele nos traz e ter firmeza e certeza da sua salvação. Ah, meu prezado ouvinte, esse filho ele vai para terras distantes, ele passa dificuldade, e aquela terra sobreveio uma grande fome, e ele começa a passar necessidade. E uma das suas atitudes ali é se agregar a alguém que ele não conhecia, alguém que não era o seu povo, alguém que estava distante da casa do seu pai. E às vezes quando nós estamos em dificuldade, passando ali necessidade, nós começamos a murmurar com o Senhor e começamos a nos agregar às pessoas
que não agradam a Deus. Começamos a nos associar a pessoas que não fazem coisas que agradam a Deus, e nosso coração começa a se inclinar para o pecado, e nós estamos nos desviando do caminho do Senhor e ficando mais longe da palavra do Senhor ali. E você vê que esse filho, com esse agregado, ele se agrega a um cidadão daquela terra, e aquele cidadão daquela terra, ele manda aos campos para guardar os porcos. E aquela situação para aquele rapaz de guardar os porcos, sendo ele um judeu, era algo como se fosse imundo, era repugnante. Porque o judeu considera o porco como um animal impuro. E agora está ali ele cuidando daqueles animais, algo que desde o seu princípio ele havia ouvido do seu pai, todos aqueles ensinamentos ali que ele tinha recebido. Ele começa a ir contra, ele começa a cuidar ali dos porcos, porque judeu não se dão com os porcos. E ali o cenário de fome é tanto que a palavra do Senhor Deus nos diz que o seu desejo era fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, os porcos ali comendo, ele desejando aquilo que os porcos estavam comendo. A que ponto o ser humano chega, a que situação o ser humano chega, podendo correr para Deus, né? Ele deseja ali usufruir das coisas do mundo, mesmo estando em situação miserável, em situação deplorável, em situação degradável e ruim. Ele deseja mesmo assim estar ali consumindo aquilo que é impuro. Mas a palavra do Senhor Deus, o versículo 17 nos diz que então, caindo em si. Essa expressão caindo em si, ela está dizendo logicamente que ele estava fora de si. Ele não estava parando para pensar, ele estava ali usufruindo aquilo que era impuro, aquilo que muitas vezes ele não gostava, mas estava fazendo só porque ele não queria voltar para o seu pai. Estava cometendo um sacrifício ali enorme, porque ele não queria voltar para o seu pai. Mas de repente ele cai em si, ele se lembra da casa do seu pai. E ele diz o seguinte: quantos trabalhadores de meu pai, ele se lembra da casa do seu pai, quantos trabalhadores o meu pai tem pão com fartura, e eu aqui que sou filho, morro de fome. Aí ele toma uma atitude, a palavra do Senhor Deus, no versículo 18, dizendo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele começa ali a ensaiar umas palavras, as palavras que ele diria ao seu pai. Ele diz assim: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele sai ali, aquela fala, e ele sai, se levanta e vai em sentido a sua casa, e vai em sentido a casa de seu pai. E a palavra de Deus, ela continua nos dizendo: e levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E o seu pai o avista de longe. E a palavra de Deus, ela nos fala que o pai não espera, o pai corre ao encontro do filho, e esse pai ao encontro do filho corre, quando chega perto, se aproxima, mesmo percebendo aquele estado, aquele que ele talvez não tivesse conhecido muito bem, pois seu filho havia saído dali de maneira forte, saudável. Agora ele recebe um mendigo, magro, maltrapilho, e ele recebe, mas ele não hesita, ele abraça aquele filho sujo e com cheiro de porco. Ele abraça, e não só abraça, a palavra de Deus diz que ele beija o seu filho. Aí o filho começa a dizer todas aquelas palavras que ele havia imaginado dizer para o seu pai. Ele diz: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas a palavra de Deus diz que ele não completou a frase até aí, o pai já o cortou e diz: o pai, porém, diz aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, regozijemo-nos. O pai prontamente ali o perdoa. E o pai ali não só o perdoa, mas ele restitui ali as coisas que o filho havia perdido ali: o anel, o seu anel, a sua roupa, as suas sandálias. Deus, ele nos
Ele nos tem dado tantas coisas boas, tem sido misericordioso para a nossa vida, tem sido amoroso, tem sido compassivo, tem sido longânimo para conosco. Ele nos veste com a sua misericórdia, Ele nos calça com a esperança da sua salvação, e Ele traz em nós a segurança de que nós estamos firmes e inabaláveis, aguardando a sua vinda. E esse Jesus, Ele está pronto a nos receber. Esse Jesus, Ele está pronto a aguardar ali o Filho, para que o Filho se arrependa e diga que pecou e reconheça o seu pecado. Ó, meu prezado ouvinte, nós precisamos reconhecer os nossos pecados diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer que sem Ele nós não somos nada, que sem os seus cuidados, sem o seu amor, sem a sua misericórdia, nós estamos arruinados. Muitas vezes o mundo se pergunta, nessa situação, aonde está o Deus de vocês? O mundo pergunta, aonde está o Cristo de vocês? Aonde está a volta de Cristo? E muitas vezes o mundo não percebe que é nesse estado de revolta, nesse estado de rebelião, nesse estado de sincretismo, de não acreditar que existe Deus, eles vão se afastando mais e mais de Deus. Onde a atitude do mundo nesse momento deve ser se voltar a Deus, deve ser ajoelhar-se e pedir perdão, deve ser de reconhecimento dos pecados, deve ser de reconhecimento de que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Meus irmãos, e Ele está pronto a nos receber e nos curar. E quando Ele nos conta que esse filho é restabelecido, há uma festa no céu. Há uma festa de alegria, porque ali, como o Pai disse, regozijemo-nos porque esse filho estava morto e reviveu. Esse filho estava perdido e foi achado. Meu prezado, o mundo hoje está perdido. O mundo hoje está necessitando do Senhor. E nesse momento nós vemos de maneira mais clara que o mundo precisa de Deus. Que o mundo, ele precisa do remédio que é o Senhor Jesus. Quando alguém fica doente, Quando alguém fica doente, você não vai no médico, o médico não fala assim, olha, você fique bom, depois toma o remédio. Não é assim que o médico diz. O médico diz assim, toma o remédio para que você fique bom. E o remédio para o mundo, o remédio para essa crise é Jesus. Porque Jesus, Ele vem, Ele nos traz alegria, Ele nos traz ânimo. E assim como Ele diz, quando um filho volta à casa do Pai, a festa do céu. Meu prezado, que neste momento de reflexão, neste momento onde você está de quarentena em casa, onde você tem o privilégio de usufruir do tempo com a sua família, de usufruir do tempo para ler a palavra de Deus, que você esteja ensinando os seus filhos, esteja lendo a palavra de Deus, seja um momento de que você mostre para o seu filho a importância que você dá a esta palavra, a palavra da verdade, para que você todos os dias tenha um momento com Deus, faça com que os seus filhos tenham um momento com Deus, e que essa situação seja uma situação de crescimento espiritual, seja uma situação de que você esteja evangelizando a sua casa. Se na sua casa tem alguém que ainda não conhece a Cristo, você pode divulgar a palavra para quem está na sua casa. Se a desculpa dele é que ele não tinha tempo, saía para trabalhar e estava na correria, você pode ter a oportunidade de ler a palavra, mostrar ali a sua vida, que você é diferente, a sua dependência em Cristo e a alegria que Ele te proporciona. E é isso que eu quero convocar os irmãos a estarem orando, a estarem aproveitando esse momento de quarentena para crescimento espiritual, para que nós possamos nos achegar mais e mais ao Senhor, mostrar à nossa família que nós podemos estar crescendo nesse momento de crise. Eu estarei orando nesse momento, você em casa, baixe a sua cabeça, logo após nós estaremos cantando uma música para encerrar. Vamos orar. Nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, gratos a Ti, porque as Tuas misericórdias, elas duram para sempre. Nós estamos aqui porque as Tuas misericórdias, elas nos assistem a cada dia. Nós estamos aqui porque as Tuas misericórdias, elas vão de geração em geração e não tem fim. Nós estamos aqui, Pai, aguardando a Tua volta. Nós estamos aqui, Pai, porque
a tua palavra ela nos promete, Senhor, que um dia tu virá nos resgatar. Senhor, este mundo passa por uma situação de crise, passa por uma situação de fome, passa por uma situação de saúde, passa por uma situação financeira grave, Senhor, mas é um mundo afastado de Ti, Pai, as consequências, Pai, do pecado, as consequências, Pai, que o pecado nos trouxe, Senhor, e o mundo precisa se voltar para Ti. Senhor, mas para cada pessoa que está nos assistindo essa noite, que nos seus lares clamem pelo nosso Brasil, clamem pela nossa liderança, clamem pelas nossas igrejas. Senhor, nós sabemos, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão, Pai, contra a Tua igreja, e nós confiamos plenamente na Tua palavra. Nós queremos Te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, pedindo uma bênção especial para quem está nos assistindo em casa. Amém. Me escutas quando clamo.
orando, Senhor, para que tu guarde a saúde do teu povo, Senhor, para que tu guarde, Senhor, a nossa saúde, Pai, nos livre de todo mal. Senhor, nós te pedimos as tuas misericórdias, Pai, e elas com certeza nos alcançarão. Senhor, nós te pedimos, Pai, milagre, nós te pedimos a tua cura, pedimos a cura para este mundo, Senhor, porque só tu és o remédio para esse mundo. Senhor, as pessoas precisam de ti, Pai, precisam consertar os seus caminhos, Senhor, precisam, Senhor, de fato, estar em consonância a tua palavra, elas precisam te ouvir. Senhor, nós como vozes tuas, Pai, devemos clamar a todo mundo, Senhor, e dizer que só tu és a salvação. A salvação, Senhor, que só tu pode dar, que só tu pode nos oferecer, Senhor. Salvação é esta, Senhor, que lá na cruz tu conquistaste em nosso favor. Senhor, não há nada neste mundo em que nós almejamos, Pai, que é a nossa cura espiritual. Nós precisamos, Senhor, de cura espiritual, Senhor, para aquelas pessoas, Senhor, que não te conhecem, Senhor, para aquelas pessoas, Pai, que ainda não se achegaram a ti. Senhor, o mundo precisa, Senhor, dos teus milagres, Pai, precisa, Senhor, da tua palavra. Pai, porque o milagre da tua salvação é incomparável. Senhor, para que o nosso Brasil, Senhor, esteja em tuas mãos. E a nossa liderança, Senhor, aqueles que nos regem, Senhor, sejam instruídos por ti. Senhor, para que as nossas vidas sejam para